A verdade é que tem muita gente que fica discutindo na internet e fazem diversas campanhas, né, sobre o trabalho 6 por 1 e como que é difícil ser CLT. E eu não tiro o mérito dessas pessoas, né, de estar falando esse tipo de coisa, obviamente que não. Inclusive eu já fui CLT também e eu sei a dificuldade que é. Mas também é dolorido as pessoas terem que escutar a verdade. E a verdade é que a mudança ela só depende do próprio funcionário. Ela não depende da empresa, ela não depende do gestor, ela não depende do diretor. Ela depende da revolução interna, da revolução individual, daquela revolução que você faz você e você. Você cria uma versão 2.0, né? E isso não só vai acontecer na sua vida, como eu vou te mostrar agora nesse vídeo, que isso já aconteceu na civilização humana, não só uma vez, mas eu vou dar um exemplo para ficar mais específico. Desde que o mundo é mundo, o homem ele se relaciona com algum tipo de poder, né? Ou seja, você tem uma tocha, você tem um poder contra animais, contra inimigos, você tem um poder para, enfim, assar uma carne, etc. Né? Ou se esquentar no abrigo de noite, numa noite muito fria. E esse é um tipo de poder. A partir do momento que os seres humanos se entenderam como sociedade, né, um ambiente, um movimento social, não que tivesse já esse nome, mas ele se encontrou em sociedade, eles tiveram que designar desde o início quem aquela sociedade ia seguir, qual que é o padrão que eles iam seguir, qual que é o ideal, né? E esse ideal ele foi levantado através de uma pessoa. Assim como para uma tribo indígena é um cacique ou um pajé, ou até mesmo para Roma antiga seria um imperador ou um rei, para eles naquela época, né, no início da civilização, eu estou falando da Mesopotâmia, Suméria, 6 mil anos atrás, né, na Península Ibérica, era a mais pura forma de poder, era um comandando o resto, né? Então assim, quando a gente vai estudar absolutismo na escola, na faculdade, a gente já começa estudando absolutismo direto ali na Revolução Francesa, né? Porque foi o fim do absolutismo. Ou então a gente acaba estudando ele aqui no Brasil por ser, né, um imperador, ser ter tido o Brasil Império, etc. O imperador ele tem essa imagem de poder absoluto, né? Mas eu estou explicando para vocês o que é poder ainda. Eu nem estou falando sobre o ser absoluto. Por que que todo mundo falava que era absoluto, né? Por que ninguém podia ir contra o questionamento do rei, né? A ordem do rei. Assim como essa primeira pessoa da civilização, nós como sociedade olhamos para essa pessoa. Você imagina numa civilização bem arcaica. Então, a gente, como animais sociais, a gente olha um para o outro e reconhece que aquela pessoa ela pode ser a mais forte, a mais inteligente, a mais sábia, a mais antiga, a que tem mais engenhosidade, a que sabe mais, a que sabe construir materiais. E essa pessoa que tem um grau a mais de evolução, ela vai ser o farol, ela vai ser o líder, né? E isso, pouco a pouco, não foi só sendo um desamparo para a própria sociedade, ou seja, eu parei de me importar tanto comigo mesmo porque tem alguém que está se importando comigo. Então esse grau de segurança foi bom para a sociedade quando eles estabeleceram um poder à parte, né? Porque daí ele não tem mais a responsabilidade de julgar, nem de decidir, nem nada. Ele só é um cidadão comum, né? Não tinha esse termo cidadão, né? Mas era uma pessoa normal. Ele não tinha que arcar com essas responsabilidades. E do lado oposto, a pessoa que estava recebendo esse poder, né? Ou seja, a pessoa estava se tornando rei, geração após geração, pessoas após pessoas, né? Vai pro vô, pai, neto, bisneto e assim consecutivamente. Isso gerava para a pessoa, e gera ainda hoje, se voltasse a acontecer em outros lugares, essa questão do próprio ego, né? A questão ali de você realmente se entender como um rei, você se entender como uma pessoa que lidera. Então isso não é normal, isso não é natural do homem, entendeu? Uma posição como essa
É uma posição em comum, uma posição de poder, uma posição em comum. A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo e que vão assistir esse vídeo não depender de outras pessoas. Você vai depender do seu chefe para receber o seu salário. Você vai depender de alguém ir no supermercado comprar a sua compra do mês, senão ninguém faz, entendeu? Se não for você fazer. O absolutismo desde o início, ou seja, essa civilização antiga que eu estou imaginando, né? Eu estou tentando mostrar aqui para vocês, o poder dela era baseado simplesmente nesses atos, né, que a gente está conversando aqui. É simplesmente o início da política, digamos assim, né? Isso foi se desenvolvendo. E tudo que acontece na Terra e vai se desenvolvendo vai ganhando mais estrutura. Se você ganhar mais estrutura, você tem cada vez mais suporte para fazer o que você quiser fazer. Então, quanto mais Roma cresceu, mais ela crescia. Tem até uma frase famosa, né? Roma existe enquanto cresce. O problema dela foi que ela tinha tanto território depois de um tempo que ela não soube administrar tudo que ela tinha, né? Ou seja, aquilo que ela conquistou era coisa demais para aquilo que ela conseguia administrar. Quase como um cara que ganha na Mega Sena e depois ele fica pobre e depois ele entra na depressão, né? Ou seja, ele recebeu coisa demais, sendo que ele não tinha condições para suportar aquilo que, de certa forma, o entendimento dele conquistou, mas ele não tinha sabedoria para conseguir manter. Do mesmo jeito foi o poder absolutista. O que acontece? O ser humano desde sempre foi desse jeito, né, de assumir as pontas, assumir o poder, querer sempre o mais, querer sempre o melhor, querer sempre o cargo a mais, querer sempre o poder a mais, né? Sempre o mais e o melhor. E isso, o rei, né, antigo, ele pensava o quê? Eu quero expandir meu território, eu quero ter mais escravos para trabalhar para mim, eu quero que eles construam uma coisa nova para mim, eu quero que eles me levem para X e para Y lugar. Cadê meu banquete? Era tipo isso. Então assim, o rei era o servido, entendeu? Todo mundo servia o rei, porque todo mundo ali na sociedade enxergava o rei como um representante divino na terra. Ele representava Deus ali na hora de tomar uma decisão. Você era o juiz tomando o rei era o juiz da época. Quando ele tomava uma decisão, a população ela enxergava como se fosse Deus ali, o Deus dele, né? Que eles acabavam mentalizando dessa forma. Eles conseguiam traduzir esse poder humano dessa forma. Era Deus tomando uma decisão. Claro, hoje a gente tem uma evolução, tem uma mente completamente diferente para entender de maneira diferente também. Mas vamos nos colocar naquele lugar, naquela posição, onde a filosofia ainda não existia, ciências ainda não existiam, a civilização estava no início, a gente estava se descobrindo ainda como espécie, como seres humanos, o que a gente era capaz e o que não. Apesar de todas as evoluções, nós nos encontramos assim hoje ainda. Do mesmo jeito que a gente acreditava, olhando para um rei, né, que o poder absoluto de Deus estava nele e que tudo que ele fosse falar era certo e que ninguém podia discordar, a gente vê isso hoje. Quando eu vou conversar com alguém de direita e ele só fala bem do Bolsonaro e ele não consegue criticar em nenhum lado, do mesmo modo, você vai conversar com alguém de esquerda e ela não consegue criticar nenhum lado dela, ela só vê as coisas extremamente boas. Cada um para esse lado significa que não está tendo autocrítica, ou seja, seguir coisas, pessoas e teorias às cegas é retornar ao poder absolutismo, onde a gente olhava para uma pessoa e achava que a salvação ia vir dela, né? E na verdade não. Na verdade a salvação ela vem de um comportamento, ela vem de uma atitude. Quem que é a verdade? A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse vídeo aqui girou de 0 a 1000, mas não tem importância. É assim mesmo que eu quero. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ou seja, ele é a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade com um V maiúsculo, ele andou. A palavra verdade, ela se tornou carne e habitou entre nós. Isso que o texto sagrado diz. Então, a verdade, por isso que Jesus, ele sempre quando ele vai responder, ele fala, em verdade vos digo. Por quê? Porque não existe mentira nele. Ele só explana, ele só sai dele, só emana
a verdade. E quando ele vai falar sobre poder, na verdade ele fala sempre que quanto mais humilde, mais manso, mais agonizante. Tem um texto de Paulo a falar, por agonizantes estamos com vida. Pô, como assim? Agonizantes estamos com vida? Por ser calmo e manso e ser levado como um cordeiro para a cruz, ele comprou o pecado da humanidade. Ou seja, aquilo que aos nossos olhos parece ser algo muito difícil, algo horripilante, e realmente na maioria das vezes é, para Deus, nos olhos espirituais, você está ganhando um legado que você não consegue imaginar. Quando Deus fala para Abraão que ele vai dar um filho para Abraão, ele fala, descendência gigantesca, é como se fossem as estrelas do céu, você não pode contar a sua descendência. Deus fala isso para Abraão. E Abraão ainda fica questionando a Deus, por que não me deu um filho? Porque Abraão está esperando Isaac, um filho. Ele quer ver um milagre ali material. Deus está imaginando as nações que viriam após ele. Os planos de Deus, eles são sempre muito maiores do que os nossos. Por isso que, enquanto a gente tenta traduzir o nosso mundo e tenta organizar ele cheio de regras e cheio de normas, é necessário, é fundamental. Só que é tão necessário quanto criar uma norma é questionar se ela ainda é válida e não ter medo de fazer uma mutação, não ter medo de testar algo novo. Para o poder absoluto cair, a Revolução Francesa acontecer, foram dores de parto. Antes da criança nascer, foi uma dor muito forte, uma dor que é inimaginável. Nós aqui no Brasil, né, e a maioria das partes do mundo, não passou por uma revolução nesse nível. Né? Guilhotinaram o rei, o poder absoluto, que eu acabei de falar, que era, todo mundo olhava e ele era o representante de Deus. Guilhotinaram numa praça pública, entendeu? Então assim, guilhotinaram também a mulher, a rainha, então a rainha Maria Antonieta. Então foi inclusive ela a frase famosa, né? Se o povo não tem pão, que dê brioches, né? Ou seja, se eles estão passando fome com pão, que eles comam brioches. Mas na verdade o brioche naquela época já era um alimento que era mais caro do que pão, né? Isso, claro que não foi só esse motivo, mas pode-se dizer que foi o estopim, porque foi quase um tapa na cara do povo da França, né? E qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Mas como eu estou aqui para falar, hablarei. Do mesmo modo que é difícil quebrar um sistema extremamente organizado e conservador, ou seja, é algo que mantém a gente seguro, mantém a gente tranquilo, mantém a gente calmo, sabe? É que nem a gente pegar o carro e ir para o trabalho e sempre passar nas mesmas ruas. É você entrar no ônibus e sempre sentar no mesmo lugar. É sempre você passar nos mesmos ambientes da empresa até chegar no seu local de trabalho. É sempre você pegar o prato no almoço e sentar no mesmo lugar. Por que o seu cérebro faz isso? Porque comportamentalmente, falando de comportamento, é muito melhor, é muito mais econômico para o seu cérebro. Ele não fica gastando sempre com novidades. Mas isso para a sua vida espiritual é péssimo. É péssimo. Por quê? Porque justamente você não se desafia. Você não cria caminhos novos. Você não consegue entender que você é o transformador da sua realidade. Hoje eu acordei, era 7 horas da manhã. Ontem eu acordei 3h30 da manhã e fui correr de madrugada, aqui na rua. Por quê? Porque eu quis. Porque simplesmente eu falei, cara, agora deu na telha de fazer isso e deu vontade. Entendeu? Então não se prenda por causa das circunstâncias externas que estão tentando te prender. Você é o protagonista. Se os filósofos franceses, a população francesa não tivesse primeiro acreditado que a revolução poderia dar certo e que daria certo, não teria acontecido. O primeiro passo para que uma revolução aconteça são pessoas que acreditem que ela pode acontecer. A gente vem errando como sociedade constantemente, na verdade, né? Eu falo às vezes de um lado mais político, um lado mais... Tô dando exemplos aqui da Mesopotâmia antiga, sabe? É uma coisa da pré-história. Às vezes a pessoa ela escuta e fala, poxa, ele está falando sobre arqueologia, ele está falando sobre história. Eu falo, não, eu estou falando sobre a vida. O ato da Revolução Francesa contra o poder absoluto do rei nada mais é do que nós matarmos o rei dentro da gente.
né? Aquela pessoa que a gente achava que tinha o poder absoluto. E não, na verdade, essa pessoa ela tem que morrer para que algo novo surja. Olha só, já muda um contexto muito grande. A história ela tem que ser olhada dessa forma. Quando você olha para um texto histórico, a interpretação é que ela está descrevendo algo da sua própria vida. Ela está descrevendo algo que você passou ou vai passar. Revoluções, pensamentos, teorias, experimentos, dados científicos, tudo isso só mostra e comprova que o universo ele é cíclico, ele vai dando voltas. Ou seja, aquele problema que você passou com 10 anos, se você não melhorou, você vai passar ele mesmo de novo com 17. E você vai passar de novo com 28 anos. Ah, eu não consigo arrumar uma esposa pra mim. Ah, é porque na época do namoro você traía muito sua namorada. Ou então você não dava o devido valor, não tinha essa consciência de construir uma família. Era jovem. Aí você separa, aí você gosta da mulherada, né? Você gosta de sair pra farra e tudo mais. Aí a pessoa ela chega com você, a mulher da sua vida, e chega pra você com 30 anos. Você não consegue. Por quê? Porque você está tão habituado, tão acostumado a viver naquele mundo de impulsos, que se você não acalma o seu corpo, a sua carne, você quer sempre um impulso, o celular está sempre apitando uma notificação. Sempre tem uma menina para mandar mensagem, né? Sempre tem uma coisa para me cobrar. Sempre tem uma coisa do trabalho para fazer. Sempre alguma coisa tá... Sabe? Sempre parece que tem alguma coisa faltando. Você não é completo por si mesmo. O poder absoluto, ele já está dentro de você, de cada um de nós. Nós somos o próprio rei da nossa própria vida. Nós somos o próprio design da nossa própria história, do nosso próprio caminho. Quem que é o caminho? Jesus fala que é Ele. Por que ele fala que Jesus é o caminho? Porque todo mundo passa por Jesus. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém passa dessa vida para chegar até Deus se não passa pelo intermédio de Jesus Cristo antes. Viva como se você já fosse salvo, porque você é salvo. Você é salvo. Não tem mais nada te impedindo essas correntes. Seja quem você nasceu para ser. Torna-te aquilo que tu és. Você precisa encontrar a sua própria natureza. Você precisa encontrar aquilo que você nasceu para fazer. E não dá mais para ficar relevando assuntos como Revolução Francesa, absolutismo e achar que esses assuntos são importantes só porque caem no Enem. O Enem é um fragmento da realidade. A universidade é um fragmento da realidade. Só vão assistir esse vídeo depois de uns 70 anos. Eu não duvido nada, entendeu? Eu não duvido nada. Mas espero que não. Mas assim, a realidade é que a população brasileira ela não vai conseguir digerir vídeos que nem esse, porque mal vão ter capacidade cognitiva para entender às vezes o que eu estou falando, ou entender da melhor forma o que eu estou tentando explicar, e ver não só que o absolutismo e a Revolução Francesa na verdade está falando de algo da vida, como na verdade qualquer assunto de história vai estar explicando a sua própria vida. Bizu Master, quer aprender de verdade sobre a humanidade? Quer aprender de fato? Eu recomendei no último vídeo aqui o livro Sapiens, do Harari. Eu recomendo, e foi o que eu fiz no início para aprender história de uma maneira bem significativa, de uma maneira completamente diferente, né? Uma dica que ninguém vai passar aí para vocês, nenhum professor de história vai passar para vocês. Foi estudando história antiga, pré-história, antes da escrita. É isso. Vai estudar a Revolução Cognitiva, estudar a Revolução da Agricultura, aí depois vai ter a da escrita. A cognitiva aconteceu 30 mil anos atrás, em média. Entendeu? Há 80 mil anos atrás, existiam pelo menos 5 espécies de sapiens aqui na Terra. Olha só que curioso. Com 30 mil anos atrás, existiam só uma, que somos nós, e começou a acontecer a Revolução Cognitiva. A maior parte da doutrina, seja arqueológica e de outras ciências, pensa, né, e explica esse fenômeno através do fogo, né? Você descobriu o fogo, você assava e comia mais, né? Você comeu uma mandioca, por exemplo,
cozida, você consegue comer tipo 1 quilo, né? Só que você pegar ela dura, assim, do nada, né? Os caçador-coletor, você nem morde, entendeu? Dá duro demais. Permitiu que nós comêssemos muito mais, ingeríssemos muito mais caloria, e essa caloria, ela não só auxiliou, como ela literalmente expandiu a nossa consciência, né? O nosso córtex, e todo esse combustível que nós colocávamos para dentro do nosso corpo era exercitado através do nosso pensamento, e isso aconteceu o quê? Né? Os nutrientes acabaram meio que fazendo uma musculação no nosso córtex, porque se a gente exercitava muito a nossa mente, a gente precisava, por exemplo, ficar parado esperando uma caça terminar, né, de se alimentar de outra, para a gente conseguir ir lá e comer o restante da carcaça. Nesse momento, o nosso cérebro estava trabalhando e ele estava evoluindo para que a gente conseguisse nos entender como a gente entende hoje, como uma forma de sociedade. Isso aconteceu de uma forma muito sutil, para a gente ter uma diferença gritante que hoje a gente consegue perceber, né? Não se limite, não pense que o seu emprego que você não gosta hoje é você, não pense que o relacionamento que você não gosta é você, não pense que a história triste que você tem na sua vida é você. Você é você hoje, você é você agora, neste momento, no ato. Pessoal, muito obrigado por mais um vídeo e até a próxima.